qual é a palavra desta quinta-feira que nos prepara para a adoração ao Santíssimo Sacramento? Está em João, capítulo 6, versículos 44 ao 51. Nós estamos vendo que esses dias, para quem lê o Evangelho do dia, nós estamos numa leitura sequencial do capítulo 6, que é o Evangelho Eucarístico, é o fundamento da nossa fé na Santíssima Eucaristia. Nós temos no primeiro momento a multiplicação dos pães, num segundo momento Jesus anda sobre as águas, num terceiro momento o discurso do pão da vida, num quarto momento as pessoas vão se afastando, depois Jesus coloca os seus na parede, Pedro toma a palavra e permanece. Esta é a estrutura do capítulo 6 do Evangelho de João. E hoje, no versículo 44 ao 51, nós estamos no chamado discurso do pão da vida, que é maior. Hoje a igreja traz esta perícope. Jesus começa a dizer à multidão que ninguém vai a ele se o Pai não o atrair. Mas aqui é um jogo de palavras e que nós precisamos entender algo. Nós precisamos nos deixar atrair por Deus. Deus, ele tem a sua atração, mas nós precisamos nos deixar atrair, porque a fé não é obrigatória. Crer em Jesus não é obrigatório, estar na igreja não é obrigatório, mas você entrega o teu coração, você se deixa atrair pelo Senhor. Assim é a amizade. Quando um quer, não existe amizade, os dois têm que querer. Amizade é um caminho de via dupla. Assim é Jesus: não vos chamo de servos, mas eu vos chamo de amigos. Ele é o nosso amigo. A pergunta é se nós somos amigo dele. Jesus foi amigo de Judas, da hora que o chamou, a hora que Judas o traiu. E até no momento da traição, a hora que Judas vai beijá-lo, Jesus o chama de amigo. Você trai o Filho do Homem com um beijo? Amigo. Ou seja, Jesus foi amigo dele, ele não foi amigo de Jesus. Como anda a espiritualidade na sua vida? Como anda a sua vida de oração? Oração, meus irmãos, é água, oração é ar, oração é sono. O que significa isso? É todo dia. Se bebe água todo dia, se come todo dia, se dorme todo dia. Por que não se reza todo dia? Por que você não entra na presença de Deus todos os dias? E cuidado, meus irmãos, pode ser que Deus não diga, mas Deus sabe todas as coisas. A pior coisa que existe é um amigo interesseiro. É uma pessoa sumida, mas ela aparece para pedir alguma coisa. Deus, ele vê isso. Pessoas desaparecidas, mas que aparecem para pedir. Não, isso não é relacionamento. Isso não é uma atração do Pai. Como diz Santa Teresinha: meu coração pertence ao meu amado. Santo Agostinho nas Confissões: o meu coração não repousava em paz até encontrar contigo, ó beleza infinita. Eu te procurava fora de mim, estavas dentro. São João da Cruz: não o procurei, ele me encontrou. E daí por diante, nós precisamos nos deixar atrairmos por Deus. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Escolha ser escolhido, escolha ser de Deus. Jesus continua: está escrito nos profetas, todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Por que Jesus está falando isso aqui? Porque há muitos judeus que diziam crer no Deus de Israel, mas rejeitaram Jesus. Eles acreditavam no Deus da promessa, mas não acreditavam em Jesus. Aí Jesus diz: eu não estou entendendo, como que vocês acreditam no meu Pai, mas não acreditam em mim, que eu fui enviado por ele? Como que você vai ao Pai e você não vem a mim, que sou o seu filho?
Não que alguém já tenha visto ao Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. E note que Jesus usa aqui um trocadilho: só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai, sendo que Deus é o Pai e Pai é Deus. Só que as pessoas daquela época não via Deus como Pai. Ele era o Deus poderoso, Deus distante. E Jesus traz Deus para perto. Ele arma essa tenda dentro de nós. E Jesus volta no discurso do pão da vida. Aqui é verdadeiramente, ele vai insistir: em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, eles morreram. Isso aqui foi um cutucão, viu? Jesus aqui não está com muita paciência, não. Ele deu um cutucão para machucar aquele povo que estava escutando ele ali. Porque aquele pessoal dizia que Moisés lhes deu a comer o pão do céu. É o maná. Não é que vem de uma pergunta, manhu é o que é isso, né? Naquela manhã, estava aquele tanto de grãozinho assim em cima da grama, eles olhavam e perguntavam, manhu, quer dizer, o que é isso? O que é isso? Aí Moisés respondeu, é o pão que Deus nos deu. Eles comiam, tinha um gosto doce, aí colocou-se o nome de maná. Essa pergunta, manhu, o que é isso? E eles diziam, Moisés nos deu a comer o pão do céu. Então eles eram testípes de Moisés, do legado de Moisés. E Jesus agora está dizendo para eles, nem mandou recado, está dizendo para eles: vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Quer dizer, aquele não é o pão do céu. Não é o pão do céu. Eu sou o pão da vida. Eis aqui o pão que desceu do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Este capítulo 6 de João, ele fundamenta a Eucaristia, a presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Aqui, meus irmãos, nós precisamos trazer uma questão, e trago apenas essa: como nós participamos da celebração da missa? Como que nós saímos de casa para estarmos na igreja para uma celebração eucarística? Porque até hoje, e de vez em quando a gente bate na tecla, o pessoal acha ruim, porque hoje em dia as pessoas não podem ouvir verdade, né? Ouviu verdade, a pessoa acha ruim, mas isso aí não tem problema, precisamos falar a verdade. Eu vejo muitas pessoas que têm uma atitude positiva, mas uma ação negativa ao mesmo tempo. Qual seria a atitude positiva que me refiro? Vir à igreja, vir à missa, sair de casa e estar aqui. Mas qual seria uma ação negativa? As pessoas não sabem como se portam dentro da igreja, elas não sabem participar de missa. Por isso que nós vamos instruindo, não é? É até bom que nós estamos em rede nacional explicando umas coisas. Não se come nada dentro de igreja. Não é raro você estar celebrando a missa e ver pessoas mascando chiclete. É a turma da vaca, fica ruminando durante a missa. Quer dizer, é uma falta de formação tremenda. A pessoa ainda não sabe que dentro de uma Eucaristia a pessoa não masca chiclete, fazendo bola, chupando bala. Nós estamos ali para celebrar. E quantas igrejas que tem aqueles bancos grandes de madeira, de vez em quando, aquelas senhoras que limpam a igreja, elas têm uma espátula para passar debaixo dos bancos, tirando as bolas de chiclete que as pessoas colam ali. Olha, além de mascar chiclete, ainda cola a bola no banco da igreja. Vou te contar, meu filho, é de lascar. Quer dizer, as pessoas estão na igreja? Estão. Mas aquela presença reconhece Jesus na Eucaristia? Eles reconhecem que aquele momento da consagração, momento santo, onde o Padre invoca o Espírito, tomai todos e comei, isto é
o meu corpo, tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue. Será que as pessoas têm noção que ali está Cristo vivo? Que aquela hóstia consagrada é o Senhor, é o pão vivo descido do céu, que aquele cálice contém o sangue de nosso Senhor, não de maneira figurada, mas presença real. Claro, a maioria absoluta crê, mas há pessoas que estão um pouco assim, um católico bolinha de isopor, ele está um pouco flutuando, está um pouco assim, boiando na fé. Eu já presenciei, eu falo que eu já vi, ninguém precisa me contar nada, eu vejo, eu já vi lugares que eu visito, lugares que eu vou pregar, na hora da consagração, casal de namorado trocando carícia, tem a vida toda para trocar carícia, não, eles querem trocar carícia na hora da consagração. Gente atendendo o celular na hora da consagração. Então, fica certas perguntas, mas será que a pessoa não entende o que é a missa? Ela não crê no mistério que nós estamos celebrando? Ela não acredita naquilo que ela está ali? Ou ela está assistindo? Porque é diferente, né? Você vai numa peça, aqui você vai entender a diferença, para quem nunca entendeu até agora. Você vai num teatro, você vai num show, você vai num cinema. Você chega no cinema, o seu nariz já cheira cheiro de pipoca ou manteiga, delícia, não é? Eu quero pipoca, eu estou igual o Jubileu do Pica-Pau, só procurando pipoca com manteiga, né? Me dê pipoca. Aí você pega a pipoca, pega o refrigerante, o filme está passando e você está, ó, nossa, não há problema nenhum, porque você está assistindo. Ele passa lá e aquilo não toca você está assistindo. Você vai no estádio ver jogo de bola, você está assistindo, meu filho, você não está lá correndo atrás da bola não, você só torce. Ladrão, gol. Você está assistindo, e ali você toma refrigerante, tem uns que tomam uma cervejinha, feijão tropeiro do Mineirão, você está assistindo. Você vai num show, tem muito show que é assim, um show mais elegante, você senta nas mesas e o cantor está lá, ele canta uma, ele canta duas, aí depois que ele está ali na terceira, eles começam a servir ali uma água mineral, né, uma cerveja, um espumante, e o cantor está lá cantando. Depois vem o prato, você está lá, ó, comendo. Por quê? Porque você não está cantando. Como você vai comer e beber com o microfone na boca? Meus irmãos, entenda isso. Aquilo que você vai assistir, você pode comer e beber à vontade, mascar chiclete, não há problema. Só que a celebração da missa, as pessoas precisam entender que elas não estão ali assistindo. Você não vai na igreja para assistir padre, para assistir o que está acontecendo no altar. Isso aqui não é um palco, isso aqui é um presbitério, é lugar de celebração. Quando eu estou dentro da igreja, eu estou para celebrar. Então eu não estou assistindo um filme, uma partida de jogo, um show musical. Eu estou ali celebrando. Eu também celebro. O padre é o presidente da celebração, ele conduz a ação litúrgica, mas a assembleia toda celebra. Onde é que o padre, quando tem a procissão de entrada, a assembleia não fica sentada olhando ele não, a assembleia se põe de pé, porque nós também estamos de pé, de prontidão. Entre a procissão, o padre diz, a assembleia responde: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Cristo nos uniu, Senhor tem de piedade, Senhor tem de piedade, pô Cristo, amém. Todo mundo senta, levanta, ajoelha, todos estamos celebrando. Então quem vai à igreja para assistir, aí é normal, mexer no celular, mascar chiclete. Tem um sem noção que quer brincar com pet no meio da missa. É porque as pessoas estão assistindo. É assim que se assiste mesmo, não há problema nenhum. Só que quando você vai à igreja, você não vai para assistir, você vai para celebrar. Celebração, a célebre ação da nossa salvação. É o encontro com Jesus, é o encontro com o nosso grande amor, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. E aqui o respeito não é imposto, é um respeito de adoração. O respeito a nosso Senhor é fruto de uma adoração. Para você entender o que eu estou dizendo, para a turma aí do não tem problema, vai numa audiência com o juiz e no meio da fala dele, atenda ao celular para você ver o que você vai receber ali.
Vá num juiz mascando chiclete, faz uma bola na cara do cara. Vá no juiz comendo. Fala, ó juiz, pode fazer uma audiência aí que eu trouxe um sanduba. Ninguém faz isso. Até a roupa que a pessoa coloca numa audiência é uma roupa mais formal, porque você está na presença de uma grande autoridade. Meus irmãos, quando a minha pergunta é: reconhecemos o poder judiciário, reconhecemos os juízes. Agora me responda: quem é um juiz perante Jesus Cristo? Quem somos nós perante Deus? É nada, meus irmãos. Então por que nós temos um respeito humano, mas nós temos um respeito divino? Um respeito às coisas sagradas, principalmente à Santa Missa. E por fim, além de estarmos na igreja para participar, o ato penitencial, reconhecer-se pecador, o glória, glorificar a Deus, mas de coração. Nós vamos ficar cantando com a boca não, é de coração. Louve a Deus pelas coisas boas da sua semana, pela sua vida, sua família, sua fé. Quando o padre diz oremos, ele para. Você já notou isso? Tem gente que acha que o padre perdeu a oração. Nossa, o povo também está cru, viu? Vou ter que lançar um livro, missa parte por parte. Quando o padre diz assim: oremos. Por que o padre para? Aí está até pensando alguma coisa. Não, meu filho, é para você fazer a sua oração, porque essa oração chama coleta. O padre diz oremos, e cada um faz uma oração no coração. Depois ele pega todas as orações, reúne numa só e envia a Deus em nome de Jesus. Por isso que se chama coleta. O padre diz oremos, silêncio, faça a sua oração. Leitura, prestar atenção na leitura. Tem um folhetinho, leia atentamente a leitura, e daí por diante. Isso é celebrar. A pessoa que celebra a Santa Missa, ela nunca acha que a missa repete. Já notou isso? Quem vai à igreja assiduamente e celebra com fé, ela vê que cada celebração é única. A pessoa que vai assistir, parece que a missa é um filme. Eu já vi esse filme. Olha, tudo a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Aí ela fica meio assim, porque ela está assistindo. E por fim, o momento da comunhão. O momento da comunhão, momento sagrado, para recebermos o corpo de Cristo. Primeiro, não se comunga mascando chiclete e chupando bala. Você ficou mascando chiclete e chupando bala, naquela missa ela fica sentada, ela não vai comungar, não está preparada para a comunhão. Um coração para comungar, ele não pode ter pecado mortal. Os pecados veniais, no ato penitencial você se acusa, mas pecado mortal é preciso uma confissão antes. É um ensinamento do catecismo da Igreja Católica. Uma pessoa que tem no coração um pecado mortal, ele deve procurar primeiro o sacramento da penitência, da reconciliação, para depois ir no sacramento eucarístico. Quando você vier comungar, não comungue com garrinha de siri. Você já viu garrinha de siri? Fica assim, ó, assim que ó. Não existe esse gesto na liturgia, garrinha com siri. Que gesto que é esse? Se comunga, meu filho, de duas maneiras: nas mãos ou na boca. Se recebe a comunhão, não se pega a comunhão, não se toma a comunhão. Comunhão é um dom. Se recebe a comunhão. Se é nas mãos, você vai preparar nas suas mãos um trono. Qual foi o primeiro trono de Jesus aqui na terra? A manjedoura. Então o trono, por isso que a nossa mão, ela não é espalmada, ela é em forma de conchinha, uma em cima da outra. Aquele que é destro, a esquerda em cima, a direita embaixo, que você vai pegar a hóstia com a direita. Então recebe a comunhão na mão. Aí sim, recebeu a comunhão na mão, você vai pegar a hóstia consagrada, leve até a boca. Olhe na sua mão se não ficou fragmento nenhum. Qualquer pedacinho que ficou, você comunga, porque Jesus está ali também. Outra coisa que não é bom, escrever na mão. Tem gente que anota na mão algumas coisas que ele vai lembrar, que tem gente que faz isso, mas ele vem comungar, o que ele estende a mão para o padre, está toda rabiscada. Não, gente, faça isso. Outra coisa que não é de má fé, mas não deve ser feito: há pessoas que enrolam na mão o terço.
uma devoção à Nossa Senhora, não há problema nenhum. Mas ela vem comungar na mão. A hora que ela estende a mão, o terço está todo aqui na mão dela. Onde que vai pôr a hóstia consagrada? Em cima do terço? Como que é isso? Então a mão tem que estar livre. Isso é para quem vai comungar nas mãos. Então você vai ajudar o padre e o ministro, já vindo com a mão em forma de conchinha, altar, manjedoura. Quando a pessoa da sua frente estiver comungando, você atrás dela irá fazer o seu gesto de reverência. Isso está na introdução do missal romano. O fiel, antes de receber a comunhão, ele faz um gesto de reverência. Geralmente esse gesto aqui. Você se inclina em respeito, mas você não vai inclinar na frente do padre e do ministro. O padre diz: corpo de Cristo. Não, meu filho, não. Você vai fazer isso antes. A hora que tem uma pessoa na sua frente, você já... E quando na realidade, nada está forçado. Tudo que é demais é falso. Natural, ó. Pronto, se aproxima, corpo de Cristo, amém. Estenda a mão e o ministro vai ver a sua mão. Aí então ele vai comungar na mão. Aí tem gente que eu não entendo o que a pessoa está querendo. Ali na hora você tem que adivinhar. A pessoa, ela estende a mão, mas faz assim, ó. Quer dizer, o que ela quer? Como que é a coisa aí? Se ela vai comungar na mão, por que ela abriu a boca? E se ela quer comunhão na boca, por que ela estendeu a mão? São coisas simples, mas que dificultam a comunhão. Vai receber a comunhão nas mãos, já coloca as mãos postas, estende o braço, o ministro e o padre vê, é comunhão nas mãos. Comungou, volta para o lugar. Padre, e comunhão na boca? É a mesma sequência. Faz a vênia antes e vá com as mãos postas e para na frente do ministro, o padre. A hora que o padre vê sua mão posta, ele sabe que a comunhão é na boca. Ele vai dizer: o corpo de Cristo, amém. E outra, atenção gente, vocês podem até rir, mas eu estou explicando porque ninguém explica. Não faça boca de caverna, pelo amor de Deus. O que é boca de caverna, padre? Aí você... Não, você vai colocar a boca um pouco aberta, não tem que abrir a boca, não é para estar gargalhada. Coloque a língua um pouquinho para fora. Quando a pessoa de ter a hóstia consagrada, você vai colocá-la na ponta da língua, e já firma aqui, ó. Daqui você puxa e comunga. Porque é muito difícil a pessoa que não põe a língua para fora. E não é a língua para fora para fazer exame de garganta, não. É coisa discreta. O corpo de Cristo, amém. Pronto, mão posta, voltou para o seu lugar. Não venha comungar com a mão no bolso. Tem gente que vem com a mão no bolso. Corpo de Cristo, volta a falar obrigado, né? Corpo de Cristo, obrigado. Não me vem em posição militar. Você não está em tiro de guerra. O que é posição militar? Mão para trás. A gente vem comungar assim. Nada, não. Comunhão nas mãos, mão estendida. Comunhão na boca, mão posta. Corpo de Cristo, responda, amém. Tem que falar, amém, firme, eu creio. Receba a comunhão, voltou para o lugar. Existe um terceiro modo, que é a comunhão de joelhos. A pessoa ela pode receber a comunhão de joelhos, só que de joelhos nunca nas mãos. Quando você ajoelha, automaticamente a comunhão será na boca. Se tiver um genuflexório, você não precisa ficar assim. Você vai colocar a mão no genuflexório, ajoelhou, o padre sabe que vai dar a comunhão na boca. Geralmente tem uma espátula que acompanha, né? São as 3 maneiras de comungar, não há uma quarta. Ou você comunga de pé na mão ou na boca, ou você comunga de joelho na boca. É assim que se faz. E comungar na frente do ministro, do padre. Nunca sai com a hóstia na mão. Nunca sai com a hóstia para outro lugar. E você que é católico praticante e ama a Eucaristia, seja um sentinela. Fica de olho, porque hoje, como nunca, as pessoas entram na igreja para roubar hóstia, para levar para satanismo. Tem gente querendo colocar a hóstia em carteira, levar a hóstia não se sabe para onde. Fique atento. Qualquer coisa, aciona o ministro, aciona um anjo da guarda, alguém da liturgia, ou a pessoa vai comungar, ou nós vamos tomar a hóstia na marra.
Então fique de olho, a pessoa tem que comungar dentro da igreja, ela não pode levar comunhão para casa. Seja um doente ou qualquer situação, basta pedir à paróquia e tem os ministros, que eles vão até as residências levar a comunhão para quem não pode ir à igreja. Eu tenho certeza que para mim que sou padre, é uma coisa normal, ritual, e que eu já tenho isso desde a minha época de coroinha lá em Itaúna. Mas há muita gente que essas coisas simples, as pessoas não sabem ainda. E por que não sabem? Porque eu vejo na igreja fazendo errado. Então quem que tem que ensinar? Nós padres. Se o padre não for zeloso com a Eucaristia, quem será? Sendo que nós somos os guardiões da Eucaristia. Então é assim que se recebe a Sagrada Comunhão, e devemos ter com a celebração da missa todo o zelo, todo o amor, e ir para a igreja não para assistir missa. Meus caros irmãos e irmãs, você que celebra conosco aí na sua casa, é você que vai ouvir esta pregação depois que ela foi aqui realizada. Nós estamos neste tempo chamado tempo pascal, que vai do domingo da Páscoa até a ascensão de Jesus, nos preparando para Pentecostes. E todos os anos, o quarto domingo da Páscoa é chamado domingo do bom pastor. Jesus, bom e belo pastor. Quando se fala de ovelha, quando se fala de rebanho, quando se fala de pastor, está falando de uma coisa só: relacionamento. Repita: relacionamento. Não existe amizade, não existe amor onde não existe relacionamento. Não há como você amar alguém virtualmente, por mais que alguns achem possível. Não há como você ser amigo de alguém que você não se relaciona com esta pessoa. Quando nós ouvimos o evangelho desta Santa Missa, João, no capítulo 10, fala do relacionamento íntimo que tem uma ovelha com o pastor, e o relacionamento íntimo que nós precisamos ter com Jesus Cristo. É preciso, meus irmãos, sair de uma superficialidade da fé, ou talvez um Jesus que você já ouviu dizer, ou talvez até que você já leu, mas que você não conhece, que você não entrou em relacionamento com Ele. É por isso que nós frequentamos igreja, é por isso que nós viemos à missa, é por isso que nós fazemos adoração, é por isso que nós temos vida de oração. São Pedro, no seu último versículo da sua segunda carta, resume toda a ortopraxis cristã, a prática católica: procurai crescer no conhecimento e na intimidade com Jesus Cristo nosso Senhor. Jesus não é um personagem histórico, Ele é uma pessoa, e nós precisamos ter relacionamento com Ele, através dos sacramentos, através da sua presença real na Eucaristia, da sua palavra que nos alimenta, da nossa vida de espiritualidade, para que nós possamos dizer: Ele é o meu pastor. Se você pega uma ovelhinha e ela vê num homem o pastor dela, é um relacionamento de amizade, um relacionamento próximo, um relacionamento de dependência. A ovelha depende do pastor para tudo, diferente dos rebanhos que a gente conhece. Porco, você joga lavagem lá, ele se vira. Boi, vaca, joga ração, joga capim, solta o bicho. A ovelha é totalmente diferente, ela necessita cuidado para tudo, e quando eu falo tudo, é tudo. Ela só dorme se tudo está em paz. Pastor, ela não sabe escolher alimento, não sabe escolher bebida, não tem senso de direção, não tem defesa alguma, não sabe como lidar com a realidade. O pastor tem que estar o tempo todo cuidando do rebanho, se ele o ama. E a ovelha, ela vai acostumar com o cheiro do seu pastor, e ela jamais seguirá outro, porque ela conhece a voz dele, o cheiro dele, o jeito dele, a sombra dele.
A pergunta é, meus irmãos, será que nós conhecemos Jesus Cristo como pastor da nossa vida? Será que nós temos relacionamento íntimo com Jesus Cristo para não trocá-lo por nada e por ninguém? O evangelho que nós escutamos, Jesus coloca as 3 colunas do relacionamento com Ele. Está no versículo 3. A ovelha escuta a voz, Ele chama pelo nome e as conduz para fora. Quando Jesus fala de escutar a voz, é intimidade. A ovelha, ela só levanta a orelhinha e ela só segue o seu pastor. Não sei se você já viu algum redil. A primeira vez que eu conheci foi na cidade de Fátima, Portugal, lá na aparição de Nossa Senhora. Quando nós descemos um caminho para ir ao anjo, aquele anjo que aparece na Eucaristia, né? E ensina a oração, eu creio, adoro, espero. Atrás há um grande redil e tem ovelha à vontade. Quando eu fui a primeira vez, eu achei que era um rebanho só, porque é tudo junto e misturado. Mas aí o guia me disse: olha, amanhã, se o senhor quiser acordar mais cedo, nós vamos vir aqui para o senhor ver como que o pastor separa as ovelhas. E o senhor vai usar isso em pregação. Falou, opa, eu quero ver. Aí o grupo ficou no hotel, eu levantei bem cedo e fui com ele lá ver os pastores separando a ovelha. Aí eu entendi o que é escutar a voz. Muitas ovelhas, tinha mais de 200 ovelhas, um redil enorme. Aí chegou um pastor, ele toma lá o seu chá, põe lá o seu bornal, o seu chapeuzinho, pega a varinha, e o porteiro, tem lá o porteiro, Jesus fala, né, que quando chega o pastor, o porteiro abre. Então há um porteiro que dormiu ali vigiando. Ele abre a porta e o pastor, ele apenas emite um som. Pode ser uma canção, pode ser um barulho, pode ser um grunhido, mas tem que ser o mesmo. E quando o pastor começa com aquele barulho, as ovelhas dele levantam a orelhinha, e ele começa a bater numa latinha, e as ovelhas ficam de pé e vão saindo. Ele não faz nada, ele só fica cantando aquilo, e elas vão saindo. Hora que sai a última, ele confere, todas as dele estão ali, as outras dormindo, como se não fosse com elas. Saíram as dele. Pouco tempo depois veio uma jovem, que o pai dela estava doente, então ela foi pastorear naquele dia. Ela também começou a cantar, fez os gestos que o pai fez. As ovelhinhas dela levantaram a orelha e a seguiram. Fiquei impressionado. Aí ele falou, tá vendo? É assim que Jesus compara o nosso relacionamento com Ele. Pode ser outras vozes, outras propostas, outras vidas, mas a ovelha daquele pastor só segue a voz que ele conhece. E a pergunta é, no meio de tantas vozes, a gente conhece a voz de Jesus Cristo? Quando você ouve algo de fé, um estudo, uma palavra bíblica, quando você está lá na internet, na evangelização que acontece também nas mídias, você sabe discernir o que é opinião pessoal, o que é uma doutrina contra a igreja, mesmo que seja gente da igreja falando? Quais são as pessoas que têm uma mente cristã, católica, e aqueles que já estão com a mente mais para lá do que para cá? Nós sabemos discernir a voz do bom e do belo pastor. O segundo ponto é relacionamento íntimo. O Senhor diz que Ele nos chama pelo nome. Conhecer nome é ter relacionamento. Eu conheço o nome de quem eu tenho relacionamento. Eu tenho uma dificuldade, por isso que eu fico tentando não passar por isso, que é chegar em festa sozinho. E principalmente onde eu não conheço as pessoas, porque eu sou muito falante, muito é quando eu celebro do microfone, né? Que é fora do altar, é um jacu, morro de vergonha. Aí eu gosto, ou alguém vai comigo, ou eu já sei aonde eu vou sentar. Não tem nada melhor. Eu fico tão feliz quando eu chego numa festa, aquele tanto de gente que eu não conheço, aquele sorriso amarelo, né? Aí eu olho assim, ó, tem uma mesa que tem alguém que me conhece. Aí a pessoa grita assim: ô Padre Cristo, senta aqui com a gente.
Aí eu vou doido. Esta é a experiência. No meio de um mundo que nos vê como número, que nos vê apenas como um pagador de imposto, Jesus chama o nome. Ele conhece você. No meio de uma multidão de desconhecido, aqui não, que nós ainda moramos no interior mineiro, Divinópolis não é tão pequeno assim, mas ainda tem um interior, a gente conhece as pessoas, cumprimenta na rua, vai fulano de lá. Cidade grande, cidades maiores, a pessoa está sozinha no meio de uma multidão. Ninguém ajuda, ninguém cumprimenta, ninguém faz conta. Então no meio deste corre-corre, nós escutar o nosso nome. Ricardo, Gabriela, sabe o meu nome? Quem é? É Jesus. Será que nós temos essa experiência na nossa vida de oração? O Senhor conhece o meu nome, o Senhor conhece a minha história, o Senhor conhece a minha vida, e Ele me chama a estar com Ele, a ter um relacionamento com Ele. Não é o tema desta pregação, vou só abrir um parênteses, que eu já preparei um outro momento, um evento que teremos no Rio de Janeiro, e o tema pedido lá é o testemunho até a morte. Eu peguei a vida dos apóstolos. Os 12 apóstolos, só João morreu de velhice. Os outros todos morreram crucificados, decapitado, apedrejado, julgado do alto, apaulada, degolado, todos morreram. E minha pergunta é: por que na hora ali do vamos ver, eles não negaram Jesus? Por que com a faca no pescoço, o cara não negou Jesus? Por que vendo aquelas pedras grandes que seriam lançadas na cabeça dele, como Estevão, ele olha para o alto e diz: eu vejo o meu Senhor em pé. Senhor, estou voltando para casa. E perdoa esse pessoal aqui, eles não sabem o que fazem. Eles mataram Estevão. Por que esse pessoal morreu e não negou a fé? Por um motivo: eles tiveram relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Caminharam com Jesus durante 3 anos. Foram formados por Ele, viram os seus milagres, ouviram as suas pregações. Aqui, meus irmãos, vamos falar coisa rasgada. Ninguém está disposto a morrer por ideia, ideologia, partido político. Isso aí é só blá blá blá. Na hora do vamos ver, a pessoa muda de lado com uma facilidade enorme. Eu não entendo muito esse mundo, não é o meu mundo. O meu mundo é religioso, mas tem gente que tem a vocação para o mundo político. É uma vocação louvável, pode fazer muito bem, mas uma coisa eu não consigo, isso está em mim, é o meu ser. Eu não consigo, num debate, julgar a verdade na sua cara, falar mal de você, de detonar, aí depois você eleito ou não, e eu for lá trabalhar com você, tomar café e ficar rindo. Eu não consigo esse tipo de comportamento. Tem gente que consegue, mas o relacionamento, quando você tem um relacionamento com Jesus, você não muda de lado, você não o trai, você vai até a morte. É impressionante como que os discípulos, homens como nós, tem tanto homem aqui na igreja, mais ou menos com a nossa idade, um pouco mais jovem, um pouco mais velho, eles não voltaram atrás e morreram. Mortes cruentas, sofridas. Mas por que eles não negaram Jesus? Porque não se nega pessoa, se nega ideia, ideologia, mas não se nega relacionamento verdadeiro. Eles tiveram um relacionamento com Jesus tão intenso, e um pastor que conquistou o coração daqueles homens, que eles preferiram perder a vida do que trair nosso Senhor. É isso que nos faz firmes na igreja. É isso que nos faz católicos da hora do batismo à hora da morte. Pessoas que ficam mudando de religião, pessoas que estão numa, dá noutra, pula numa, vai para outra. Quer dizer, elas estão buscando alguma coisa, mas não estão encontrando. Porque o relacionamento com Cristo cria raízes, firmeza, identidade. Nós temos a nossa identidade católica. Não sei se os senhores acompanharam a visita
do Papa Leão na África. Foi uma apoteose, né? O pessoal ficou encantado com a simpatia, com as pregações, com a doutrina, com a firmeza. E Papa Leão, numa das suas homilias, ele disse para aquele povo lá, mas serve para nós. O Papa prega para a igreja toda. Ele pediu para os fiéis: vocês que são católicos, não misturem religião. A Igreja Católica tem tudo que você precisa para ser santo. Não é bom ficar misturando religião, frequentando o templo A, B, C, D. Parece que são 7 dias por semana, cada dia a pessoa está num lugar. Por que o Papa disse isso? Porque ele está vendo que há pessoas que ainda não têm experiência de Jesus e não entenderam o relacionamento íntimo com o pastor. O pastor que tem a voz que nós definimos, o pastor que nos chama pelo nome, e terceiro, o pastor que me conduz. Aqui, meus irmãos, é uma atitude de humildade para nosso Senhor. Eu vejo os pais de adolescentes, não de todos, claro, aqueles que não foram tão bem educados assim. Tudo que o pai e a mãe fala com eles, o que eles respondem? Eu já sei. Eu já sei. Eles sabem tudo, mas a vida deles é um fora atrás do outro, né? Só tá murro em ponta de faca. Quando Deus levanta Davi para ser o rei de Israel, o que Davi disse? Não, deixa comigo que eu mato no peito. Deixa comigo que eu sei, eu vou bombar. Não, Davi se mostra humilde, e ele disse: eu não passo de um adolescente, e eu não sei como conduzir o teu povo. Quando Deus levanta Salomão, ele pede: olha, peço o que você quiser que eu te dou, olha, me dê sabedoria, porque eu não sei como conduzir o teu povo. O que essas pessoas nos ensinam? A dependência de Deus, a humildade na presença de Deus, dizer a Deus que você não sabe, que você não dá conta, que você não é suficiente e que Ele pode nos conduzir. A ovelha se deixa conduzir. Por isso que Jesus diz no texto bíblico: o bom pastor, as ovelhas conhecem a voz, chama pelo nome e as conduz para fora. O cristão se deixa conduzir por Jesus Cristo. Nós escutamos a segunda leitura, e permita-me citar o versículo 23 do capítulo 2 da carta de São Pedro. Vocês têm um folhetinho aí. Eu quero o final do versículo, vou ler todos para vocês acharem aí. Estou no 23. Quando injuriado, aqui está falando de Jesus Cristo, né? Quando injuriado, não retribuía as injúrias, atormentado, não ameaçava. Antes, quem achou aí, vamos ler, compadre. Antes, vai lá, colocava a sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Meus irmãos, se eu posso te dar um conselho, te dou agora: coloque as tuas causas nas mãos de Deus. Coloque os teus projetos nas mãos de Deus. Se as pessoas se deixassem conduzir, elas seriam mais felizes. Mas tem gente, me desculpem, mas tem um narizinho bem em pé. Não, eu faço é do meu jeito. Não tem negócio de jeito de Deus, não tem palavra de Deus, não tem orientação do Espírito Santo. Eu faço, eu quero e eu faço. Eu quero construir aqui, é aqui que eu vou construir. Eu quero namorar essa pessoa, é essa que eu vou namorar mesmo. Eu quero estudar nessa faculdade, é aqui que eu vou. Eu quero trabalhar ali, eu vou entrar de qualquer maneira. Aí a pessoa vai levando a vida assim, e nada dá certo. Ela não é feliz no namoro, a família não vive em paz, o trabalho não lhe dá prosperidade, tudo. Por que isso? Porque nós devemos nos deixar conduzir pelo pastor. Aquilo que você quer, coloque nas mãos daquele que julga com justiça. Oração antes,
oração durante, oração depois. Vamos repetir isso? Oração antes, oração durante, oração depois. Antes, para saber se é para fazer. Durante, para fazer certo. Depois, para agradecer. Vou te dar exemplos simples para os jovens. Começou a época do namoro. Você olhou para ela, ela olhou para você, olhou para o rapaz, o coração mexeu, ó, bom partido aquele ali. Antes, meu filho, de entrar, reze. Meu Deus, eu quero colocar nas tuas mãos este relacionamento que eu quero ter. Esta pessoa que eu estou gostando. A gente já está saindo, nós estamos conectados com o outro. Eu estou vendo o que é legal, eu acho que eu vou agregar para ela, ela vai agregar para mim. Mas eu te peço, Jesus, abençoa, se for da tua vontade, que se não for, que nem comece. Se não for, que o Senhor providencie outra pessoa, porque eu vejo agora. O Senhor já vê daqui a 6 meses, 1 ano, 10 anos, 20 anos. Conduz-me. Se tudo der certo, é vontade de Deus. Se acontecer alguma coisa que não deu certo, você fala, nossa, que livramento, hein? Eu rezei e o negócio não foi para frente. Você quer construir uma casa, comprou o terreno, vai lá rezar, joga água benta no terreno, joga a medalhinha de São Bento para tirar o mal, olho gordo, e reza. Oh meu Deus, é aqui que eu quero construir a minha casa, morar com a minha família, quintal para as crianças, um bairro bom. Mas abençoa, Jesus. Eu não sei qual é a tua vontade para mim, me conduza. Se é para eu morar aqui, se eu vou ser muito feliz aqui, conduza a documentação, conduza quem vai me ajudar aí no negócio, que seja um preço justo, que eu consiga honrar com as prestações. Abençoa a pessoa que está me vendendo, que seja honesta e não passe a perna em mim. Tudo correu bem, pagou, está lá o terreno, já está construindo a sua casa, é bênção. Deu um pepino e te impôs que não pagou, o terreno está hipotecado, o cara é enrolado, livramento. Não deu certo, é Deus conduzindo você. Nós geralmente não fazemos isso. A pessoa que tem vida espiritual, ela faz, mas a maioria das pessoas não fazem. Como é que a maioria faz? A maioria faz assim, não estou falando de você não, talvez esteja. O que é que a maioria faz? Eu vou fazer do meu jeito, eu quero isso aqui, é isso aqui que eu quero. Aí você faz, mas depois que fez, o negócio começa a tá pepino, não vai para frente. Aí o que a gente começa a fazer? Rezar. Oh meu Deus, olha o meu trabalho que não está dando certo. É meu filho, você rezou depois que o caldo entornou, né? Você não perguntou no início se era. Você fez do seu jeito, agora está chamando Deus para consertar. Você não fez a vontade de Deus, você fez a sua vontade. Você não se deixou conduzir pelo bom pastor. Deu errado, aí você quer com a oração consertar o erro. Difícil isso. Por isso que o relacionamento com Jesus, ele precede todas as coisas. Todas as coisas. Eu faço isso. Demorei, mas aprendi. Como padre é possível, né? Demorei, mas aprendi a fazer. Ó, vai ter tal coisa. Eu rezo, ó Jesus, se for para agregar, se for para minha presença lá, agregar para esse evento, que dê tudo certo, que tenha voo, que tudo concorra, né, que feche tudo certinho, a documentação fechou certinho, foi os documentos daqui para lá, de lá para cá, tem voo, a gente vai, é uma bênção. Meu filho, quando o negócio começa a dar problema, eu já falo, vamos deixar para depois, vamos deixar para o ano que vem. Deus está conduzindo e está falando, não é. Nós devemos ter isso em todas as áreas da nossa vida. Este é o relacionamento com Jesus, bom pastor. Aquilo que não é bênção é aprendizado. Aquilo que não é realização é livramento. A gente não sabe o que Deus está nos livrando. Precisamos estar esperto, porque Jesus vai dizer que Ele é pastor, mas existe ladrão.
existe assaltante. Ele está falando dos maus pastores de Israel, do Antigo Testamento, os maus reis, juízes, mestres da lei, etc. Mas nós, no contexto atual, este mal maior é o próprio demônio, que quer roubar a nossa alma, destruir a nossa vida, matar a nossa esperança. João 10:10, o ladrão vem para roubar, matar, destruir. E Jesus: eu vim para que tenhais vida, e vida plena. Nós temos dois caminhos para seguir: o caminho do mal e o caminho do bem, o caminho do pecado ou o caminho da santidade. Quem escolhe somos nós. Jesus já propôs o caminho dele, e o mal propõe continuamente o caminho dele. Como que eu estou escolhendo? Como que eu sei discernir? Aqui, meus irmãos, eu sei que para algumas pessoas choca escutar isso. Eu não vou aprofundar, mas eu vou tocar no assunto. É só para você entender como é que o mal, ele te seduz para te roubar, matar e destruir. A coisa é muito simples. Falava hoje de manhã, se eu pego uma bola do tamanho de uma maçã, uma bola de cocô, fezes, né? Bem no mineirês, é merda mesmo. Se você pega uma bola de merda, coloca num palito e te dá para você chupar ou comer isso aí, você quer? A senhora quer? Você quer? Você quer, meu filho? Quem é que quer isso aí? O diabo sabe que você não quer essa lambança. Então ele descobriu o que ele faz. Ele faz a bola de merda, mas ele dá um banhado de caramelo, de doce, de coisa. Aí ele te oferece. Você olha, opa, mas não é que é bom? Peraí, é gostoso mesmo, hein? É porque é caramelo. Aí você vai vivendo nisso, você vai na proposta dele. Só que ele sabe, mas você não sabe. Vai terminar em quê? Olha como que ele seduziu Eva. Prometeu rios e fundos. Você vai ser como Deus? Vai ser conhecedora do bem e do mal? Você vai ser igual a Deus? E pode comer que não vai morrer? É uma delícia, olha que maravilha. Opa, então me dê. Ela comeu. Dá para o seu marido também, olha lá, Adão. Deu. Maravilha. Hora que eles comeram, eles viram que foram enganados. Não aconteceu nada que a serpente disse. Eles perderam a graça de Deus, se viram nus, colocaram folhinha, esconderam de Deus, um acusou o outro, perderam a graça original, e o diabo olhando e rindo na cara dos dois bobos, que achou que ia receber rios e fundos. Comeram a maçã, era caramelo por fora, mas merda por dentro. Quando o diabinho fica assim com um homem, vamos pegar um homem casado, olha, sua mulher não está, não tem amigo aqui, não tem ninguém que você conheça, uma mulher aí, durma com ela, faça com ela, você tem direito de ser feliz. Seu casamento está muito ruim, que a mulher sua ninguém aguenta, é horrorosa, olha aqui a belezoca, eu dou tanto de presente. E o homem, ele olha para a mulher e vê uma bola de caramelo, mas ele não sabe como que vai acabar a história. Aí ele se envolve com esta mulher. Quantas vezes é uma desequilibrada, uma interesseira, aí começa a ameaçar, ele tenta terminar, a mulher não deixa, eu vou me matar, eu vou contar para sua mulher, no final descobre tudo, a mulher larga o cara, os filhos ficam decepcionados, os amigos riem da cara dele, a empresa já não está boa, ele tem que passar para a mulher a parte dela, tem que pagar pensão, tem problema na justiça, ele entra numa depressão profunda. Aí ele vai dizer, se eu soubesse que ia terminar desse jeito, era melhor não ter conhecido essa mulher lá atrás. Meu filho, o diabo te deu uma bola de caramelo, só que no final deu merda, né? Porque ele não conta como que vai terminar, ele te mostra como que vai começar. Quem é que mostra como que vai terminar? Jesus Cristo. Ele deixa a coisa clara.
aquele que tomar a sua cruz e me seguir, salvará a tua vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que você tenha morrido, você ressuscitará. Pai, eles estão no mundo, mas não são do mundo. Onde eu estou, eu quero que estejais os que são meus. Jesus fala direitinho para onde vai levar a nossa conversão e o nosso relacionamento com Ele: para a vida eterna. Ele conta o final, o diabo só mostra o início. Vai, meu filho, você quer beber? Então beba. Você quer pular? Então pule. Você quer viver do seu jeito? Então viva. Você está feliz? Vai que é tua. Vai que é tua. Só que, escutem, o caramelo vai acabar. A ilusão vai acabar. E você vai ver aonde você vai terminar. Uma das parábolas mais felizes de Jesus e mais profunda, ele que é o bom pastor, é o filho pródigo. É a ovelhinha que resolveu viver longe do pastor. Gastou tudo numa vida desenfreada. Olha o caramelo aí: bebida, mulheres, sexo livre, prazer, droga, rock and roll. Isso é que eles gostam. Ele foi vivendo isso. Só que as coisas sem Deus, elas acabam. Escute o que eu estou lhes ensinando. Felicidade sem Deus tem data de validade. Vá no supermercado, quem aí sabe comprar as coisas, e compra alguma coisa lá. A primeira coisa que você tem que olhar: até quanto que vale isso aqui? Porque se eu vou comer mais para frente, não pode estar vencendo agora. Data de validade. A única felicidade eterna é a felicidade do amor de Deus. O diabo te dá felicidade, só que a dele tem data de validade, porque ela vence. E o filho pródigo achou que não, e ele foi viver do jeito dele. Hora que acaba o dinheiro, os amigos sumiram, as mulheres sumiram, o dono da taberna já não abria mais a porta, quem gostava deixou de gostar, quem era companhia deixou de ser, e ele, com vergonha de voltar para o seu pai, foi procurar emprego. E como sem Deus as coisas só pioram, veio naquela região uma fome, e ele passou fome, e ele foi trabalhar no pior, foi cuidar de porcos. Ele queria comer a bolota que o porco comia, nem isso lhe davam. Ele achou que a vida era uma bola de caramelo. Ele achou que o pecado era muito bom para ele. Qual que foi o final? Literalmente a lavagem. Literalmente o cara terminou na merda. Ele teve que cair em si e pensar: felicidade é junto ao meu pai. Felicidade é lá que tem pão, pão com fartura, eucaristia. Eu nunca deveria ter afastado da casa do meu pai, eu nunca deveria ter me afastado da igreja. E ele volta, e ali existe um recomeço. O pastor acolhe, o pastor cuida, túnica, anel, sandália, vida plena. E o pastor disse: temos que fazer festa. Ele estava morto e ressuscitou. Meus irmãos, nunca se esqueça: lobo não faz amizade com ovelha. Se o lobo, ele está muito carinhoso, muito amigo da ovelha, ele quer alguma coisa que não é o bem da ovelha, é o bem dele, é o bem dele. Quero finalizar a nossa reflexão com uma parábola que sei de cor, a parábola italiana chamada O Cão e a Ovelha. Vocês vão entender claramente a parábola, vocês são inteligentes. Existia uma ovelha, existia um cão. O cão era pastor e ele cuidava da ovelha. Mas havia um lobo que estava de olho na ovelha. Mas toda vez que ele ia pegar a ovelha, o cão o botava para correr. O cão defendia a ovelha. Foi então que o lobo mudou a estratégia. Ele começou de longe
quando o cão não estava, a conquistar a confiança da ovelha. Chamou ela de amiga, deixou uma coisinha gostosa para ela comer, fez para ela um buquezinho de matinho, ela foi e comeu, e ela começou a olhar o lobo de maneira diferente. Que coisa! Tudo que o cão fala não é o que eu estou vendo. Esse lobo é tão simpático, ele está me tratando tão bem, ele nunca me fez mal. E o lobo de olho no cão, e quando o cão estava com a ovelha, ele dizia: olha, fique esperta, porque eu não sei com que você anda falando, mas o lobo, ele só quer uma coisa: matar, roubar e destruir. Ele é mau na essência, ele quer te devorar. Eu estou aqui para salvar a sua vida. Precisando, berre, que eu vou te acudir, eu vou te acudir. Tá bom, mas ela estava bem inclinada para o lobo. Foi então que o lobo deu a cartada final. De longe, o lobo disse assim: ovelha, eu demorei a ter coragem de falar o que eu vou te falar hoje. A ovelha: pode falar. Sabe qual é o problema daquele cão? Ah, é o cão pastor? Exatamente. Eu descobri qual que é o problema dele. Ele tem inveja da nossa amizade. Ele tem inveja do nosso relacionamento. Porque você quer ser minha amiga, eu já provei que eu quero ser seu amigo. Então esse cão, ele está te tolhindo a liberdade. Ele não deixa você passear, ele não deixa você ficar sozinha muito tempo, ele não deixa você entrar na floresta. Esse cão não está te dando felicidade, não. Ele está acabando com a sua vida. Ó, a ovelha desse dia para frente começou a olhar para o cão com desconfiança. Tudo que o cão fazia para ela, a ovelha achava ruim. Ih, você não sai de perto de mim? Ih, você fica me mandando? Ih, você não me dá minha liberdade? E o lobo de longe viu que ele estava conseguindo o que ele queria. Um dia, o lobo de longe disse para a ovelha: eu já te provei por A mais B que eu sou seu amigo. Eu quero um voto de confiança. Vamos passear juntos. E a ovelha disse: eu confio em você. O lobo fica me tolhindo, o lobo não quer que eu seja feliz. Perdão, o cão fica me aprisionando, o cão não quer que eu seja feliz, o cão fica me implicando. Pois é, eu quero que você seja feliz. Vem para cá, vamos passear. Aí diz a dona Coruja: foi a última vez que foi visto o lobo com a mão no ombro da ovelhinha, cheio de love, e os dois entraram na floresta. Passada algumas semanas, não é que o lobo volta, agora querendo amizade com o cão, só que com uma diferença: ele vestia um belo casaco de lã. Ponto final. Para quem sabe ler, meus irmãos, um pingo é letra. Nós estamos numa sociedade cheia de lobos, querendo que você desconfie do cão. Nós estamos numa sociedade com pessoas com a boca doce como mel, mas um coração ruim como fel. E elas estão colocando na cabeça de muita gente, na mais tenra idade das crianças: desconfie do pastor. Quem é o pastor? É Jesus Cristo. É a igreja, é a pregação que você ouve. Esse pessoal não te quer feliz, esse pessoal não te quer livre, esse pessoal não te deixa fazer o que você quer. Nós não. Se você estiver com lobo, aqui é liberdade, aqui é passeio, aqui é festa. Tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada, porque o pastor sabe que o lobo nunca será amigo da ovelha, e se ele tem para com ela palavras doces, algo está por trás, e quem dera que fosse segundas intenções.
Tem gente que tem segundas, terceiras, quartas, sétimas intenções, e ela vai te colocando contra a única pessoa que você jamais podia se afastar: do pastor, de Jesus, da igreja. Porque enquanto a ovelha está perto do pastor, enquanto aquela ovelhinha estava perto do cão, o lobo não se aproximava. Qual foi a estratégia? Como eu não consigo afastar o cão da ovelha, quem sabe que eu consigo afastar a ovelha do cão? Mas claro, meus irmãos, só se eu desenhar. O diabo sabe que ele não consegue afastar Jesus Cristo de você, mas ele consegue afastar você de Jesus Cristo. E é isso que ele quer: afastar você do sacramento, afastar você de uma vida de oração. Não estou condenando os senhores, estou alertando. Veja, meus irmãos, o tempo que as pessoas gastam com o celular na mão. O celular na mão de muita gente parece biblioterço. É a última coisa que ele mexe, e a primeira coisa que ele mexe quando acorda. A pessoa não reza, mas está lá, ó. O tempo que a pessoa gasta passando o perfil, era um tempo que ela podia rezar um pouquinho, ler o evangelho do dia, ouvir uma música cristã católica, fazer uma meia hora de adoração, rezar a Nossa Senhora. Não, para isso aí não tem tempo não. Mas para fazer o que não deve, o que o lobo está fazendo? Afastando a ovelha do cão, afastando a ovelha do pastor. Aí lá na frente, ele vai te oferecer algo que parece maravilhoso, mas o final da história todo mundo sabe qual é. Só Jesus Cristo pode nos dar vida e vida plena. E finalizo com o último versículo do salmo que nós cantamos: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu fiz questão, já tem alguns anos, eu adquiri a Torá, que tem os salmos, tem o Pentateuco, é o livro judaico, e tem os salmos em aramaico, que é a língua original do salmo. Eu fiz questão de ir no Salmo 23 e fazer uma tradução no pé da letra. É mais bonito do que o salmo em português, porque em português nós rezamos assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Na origem do salmo ele é mais profundo, é como se ele dissesse assim: o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Pode me faltar tudo, mas Ele não me faltará, se eu não me ausentar dEle. Olha o jogo de palavras. E como que termina o salmo? Felicidade e todo bem hão de seguir-me. Você quer ser feliz de verdade? Quer ter na sua vida todo bem? Seja amigo de Jesus Cristo. Tenha uma vida de oração, diálogo com Ele, Lectio Divina, a leitura divina da Escritura. Não levante sem uma oração, consagre o seu dia a Ele. Diga no seu coração: Jesus, eu te amo. O que nós vamos fazer hoje? Eu te consagro os meus planos deste dia, eu coloco nas tuas mãos o meu dia. Agradeça a noite que você passou, peça proteção espiritual. Interessante, estou falando como padre formado no exorcismo. Interessante, como que as pessoas têm medo de ladrão, mas não têm medo do demônio. Elas trancam porta, trancam janela, colocam alarme, cadeado no portão. Tem uns que tem cachorro bravo. Gente, isso aí segura ladrão. Isso aí nunca segurou o diabo. A pessoa está desprotegida espiritualmente falando. Ela está protegida contra homens de carne. O que Paulo disse? Não é contra homens de carne que nós lutamos. Nós lutamos contra os espíritos infernais que pairam no ar. Então, vida de oração. Crucifixo bento na sua sala, imagem de Nossa Senhora abençoada, Bíblia
para você ler, medalha exorcizada de São Bento, proteção espiritual, porque o mal está de olho, o lobo está de olho. E Jesus disse: ô ovelha, não seja boba, né? O ladrão vem para quê? Para matar, roubar e destruir. O que você está querendo amizade com lobos? Tem que ter amizade comigo. Eu sou o bom pastor, eu dei a vida por você, eu vim para que você tenha vida, e vida plena. O mal, ele não quer vida, ele quer morte. Eu sou da verdade, ele é da mentira. Meus irmãos, é uma briga constante. O Senhor de um lado, nos apontando as coisas de cima, o diabo de outro, nos apontando as coisas de baixo. Não se esqueça, se você guardar só isso, a pregação valeu. O único que te mostra com clareza o final da história é Jesus Cristo. O diabo só te mostra o início, a tentação, porque ele sabe, se ele te mostrar o final, ninguém vai começar, ninguém vai iniciar. Lembra do que eu falei: o que o diabo nos propõe é sempre pecado, é sempre morte, destruição. É uma bola de cocô, é merda mesmo, só que é bem ornamentado de caramelo. A hora que você começa, você não sabe, mas ele sabe como que vai terminar. Que a nossa amizade com Jesus Cristo seja bem maior do que o nosso interesse pelo mal. Ele é o nosso pastor e ele jamais nos faltará. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos entregar ao Senhor cada palavra que nós escutamos. Vamos nos consagrar a Jesus, bom e belo pastor. Vamos ter humildade para nos deixar conduzir por Ele, para apresentar a Jesus toda a nossa vida, as nossas escolhas, a nossa família, casamento, namoro, trabalho, estudo, lazer. Senhor Jesus, nos colocamos esta noite como ovelhas do teu rebanho. Tu és o nosso pastor, e eu preciso ser ovelha. Eu preciso buscar relacionamento contigo. Eu preciso confiar na tua voz. Eu preciso escutar o meu nome. Eu preciso me deixar conduzir. Quantas e quantas vezes, Jesus, eu sofri, eu chorei, eu penei nesta vida, porque eu não me deixei conduzir por ti. Eu fui uma pessoa orgulhosa, eu achei que eu sabia o que fazer, eu fiz a minha vontade e não a tua, e no final deu tudo errado. Ajuda-me a ter fome e sede de ti. Ajuda-me a fugir de toda a tentação do mal. Ele que quer matar, roubar, destruir. O que o diabo mais quer é me afastar do pastor, porque ele sabe que não pode afastar o pastor, então ele quer me afastar dele. Ele quer me afastar de ti, Jesus, esfriar o meu amor, abalar a minha oração, tirar a minha esperança. Jesus, eu quero estar perto de ti. Eu quero te amar do fundo do meu coração, porque a felicidade que tanto quero, o bem que tanto busco, a vida que tanto anseio, só vem de ti. Tu és o alfa
e o ômega, o início e o fim de todas as coisas. Eu sei qual o fim que me espera sendo teu discípulo, sendo ovelha do teu rebanho. Eu conheço as tuas promessas, eu conheço a tua palavra, mas o mal, sorrateiro como é, ele sempre nos coloca caminhos mais gostosos, caminhos mais fáceis, caminhos mais prazerosos. Só que ele me mostra o início, mas ele esconde o final, porque o final é sempre sofrimento, é sempre destruição, é sempre arrependimento, é sempre enganação. Dai-me a graça de reavivar o meu batismo a cada dia. Assim como Pedro, na primeira leitura, no seu discurso no dia de Pentecostes, falou sobre a nossa conversão, a nossa mudança de vida, voltarmos ao bom e belo pastor, assumir o nosso batismo, vivermos para agradar a Deus. Pedro diz: se nós sofremos por praticar o bem, isso agrada a Deus. O problema é quem não sofre praticando o mal. Precisamos agradar o coração de Deus. Precisamos buscar amizade com o pastor. Precisamos conhecer a sua voz, ouvir o nosso nome, se deixar conduzir por Ele, colocar nas mãos de Deus os nossos projetos, colocar na mão de Deus a nossa semana, colocar na mão de Deus cada dia que queremos viver, cada coisa que queremos fazer. Ele vai nos conduzir, Ele vai nos direcionar, Ele vai nos abençoar. Somente Jesus Cristo nos dá vida e vida plena. E nós queremos isso, Senhor: vida plena, vida completa, vida abençoada, vida próspera, vida que busca a eternidade. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado, Jesus, pelos corações que a receberam, porque nós temos certeza que assim como a chuva que cai na terra, ela não volta para o céu sem ter cumprido a sua missão. Palavra nenhuma cai no coração do homem, ela não volta sem cumprir a sua missão. Dá-nos sabedoria e discernimento para enxergarmos a tentação do mal. Aquilo que num primeiro momento parece muito belo, muito bom, mas que o final é sempre trágico. Que possamos estar contigo, para que tenhamos vida e vida plena. Conduze-me, Senhor, para os caminhos da vida. Conduze-me, Senhor, para os campos verdejantes, para as águas cristalinas. Restaura a minha força a cada manhã. Ainda que tenhamos que passar por um vale escuro, um vale tenebroso da sombra da morte, nada temeremos, o Senhor está conosco. Seja qual for o nosso problema, a nossa tristeza, a nossa tribulação, Ele é o meu pastor e Ele não me faltará. Ele prepara uma mesa bem à frente dos inimigos. Jesus me unge com santo óleo, a minha taça transborda.
Eu sei que habitarei na casa do Senhor por tempos infinitos. Que sintamos o amor, a proteção e a presença de Jesus, porque Ele tem cuidado de nós. Ao Senhor Jesus, bom e belo pastor, toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.